E também a grande questão, a grande amplitude de amizades que ele tinha. Quando eu fui fazer fui finalizar a minha graduação, que foi em Geologia, que tem muito a ver com a parte de História, ele tinha vários amigos da época de UFBA, da época de doutorado, da época de convívio mesmo universitário, né? Então sempre foi assim, uma pessoa muito coletiva, né? Muito de falar muito, né? E sempre assim, toda vez que acompanhava meu pai também, tinha uma das coisas que aprendi muito com ele assim, né? Quando ele participava de mesas redondas, de debates, né? E muitas vezes você tinha muitas pessoas que eram contra as ideias dele, que começavam a argumentar algumas vezes até mais rispidamente, né? O meu pai ele sempre chegava e antes de entrar no assunto ele sempre contava um caos. Não, contar um caos aqui que eu tenho, na experiência tal. E aí continuava o debate, rebatia, muitas vezes ele terminava concordando com o outro colega, muitas vezes não, mas assim, eu me lembro de poucas vezes eu vi meu pai entrar num debate mesmo mais acalorado e ficar nervoso, né? Sempre foi do jeito dele, sempre gostava muito de debate, troca de argumentos. Isso aí foi sempre uma coisa que ele gostou muito na vida, né? Muitas vezes a gente ficava de fora assim, fio olhando, falava, dá vontade de subir lá e meter a mão na pessoa, tá? Mas você vê que meu pai já sabia de um jogo de cintura, contava uma história, já apresentava o ponto de vista dele e depois terminava o debate, já estava muitas vezes ele já tomando cerveja, conversando com o cara e falava assim, pô, e agora, né? O que é que eu vou fazer, né? Vou ter que recolher então minha explosão de raiva, porque ele sabia lidar com essas situações, né? Ele sempre soube lidar muito bem, de ser muito carismático, de lidar com situações até adversas também, né? Eu tinha já uma atração um pouco por Geologia, mas ficava naquela dúvida, porque na época o desemprego era muito grande na área de Geologia e os colegas falando, não, isso aqui é loucura e tal. E aí fui conversar com ele, né? Falei, meu pai, estou pensando em fazer Geologia, mas não sei, porque o mercado é meio ruim, está meio complicado. Aí ele falou para mim assim, ó, você tem que fazer o que você gosta, não vá atrás de negócio de mercado, não vá atrás de querer contabilizar profissão porque está na moda, porque se você não fizer o que você não gosta, você vai ser infeliz para sempre, né? E aí ele falou, ó, eu fiz o curso de Direito, foi um orgulho muito grande, assim, até por ele ter sido o primeiro colocado vindo na escola pública, né, no vestibular, mas quando eu fui para um tribunal para auxiliar na condenação de uma mulher que tinha sido estuprada, né, eu vi que a forma que o advogado de defesa estava tratando, uma forma muito jocosa, não era isso que eu queria para a minha vida, né. Então, como eu já fazia um curso de História, eu decidi somente colar o grau em Direito, né, e seguir minha vida acadêmica sendo historiador, né. Ele fala que muitos colegas, muitos professores falaram que isso era uma loucura, como é que uma pessoa que tem uma das melhores, foi o melhor colocado no vestibular, estava sempre entre os melhores alunos, a melhor nota da turma, em Direito, vai depois de formar abandonar tudo, né? E ele falou, não, isso é que eu quero, eu quero seguir mesmo História, né? É o que eu quero da minha vida, né? E que ele falou, naquela época, quando eu tomei essa decisão, muitos acharam que isso aí era uma tremenda loucura, que era uma coisa de um insano, mas que com o percorrer do tempo você viu que realmente foi o mais adequado, né? Então, assim, isso foi muito confortante para mim, porque no momento de dúvida, né, eu terminei escolhendo e até hoje eu gosto do que eu faço, né? Mesmo sendo uma área muito que seja ligada à área que ele tinha, né? Resolvi percorrer esse novo caminho e ele sempre me apoiou assim. Então era sempre muito aquela questão de parar, pensar, não, bora pensar um pouco mais, um pouco mais além do que o que é o mais óbvio, né? O que está mais próximo, né? Então sempre ele teve esse lance da diversidade dele, sempre teve com ele, mesmo antes dele lutar nessa questão da nossa cultura negra, porque ele sempre teve essa visão muito plural, muito coletiva, né?
Então, as causas que ele sempre lutou foram sempre causas de coletivo, né? Então, sempre questão do outro, né? E muitas vezes até esquecendo dele mesmo, né? Assim, às vezes até com a saúde debilitada, os médicos falando com ele, não, você tem que descansar, professor Biratã. Ele chegava e falava, não, eu tenho que estar na biblioteca, tem as leituras para as crianças no final de semana, eu vou trabalhar, eu tenho muito trabalho a fazer na fundação, eu vou trabalhar, né? Até uma questão muito engraçada, assim, foi quando a gente estava no hospital, né? A gente teve a visita de vários colegas dele, tanto da universidade quanto do governo, né, do estado. E aí, depois, numa dessa, ele virou para mim e falou assim, ó, eu preciso sair daqui logo, eu tenho que trabalhar, gente, ele falou, eu sou funcionário público, eu estou prestando serviço para o estado e eu estou muito tempo no hospital e assim, eu preciso ir, né? Então, assim, muito do que eu levo, assim, no meu pai essa parte mais do professor, né? De sempre querer, assim, o benefício para os alunos, para os colegas, né? Agitação muito grande, né? Então,